Quantos sonhos? Pare para pensar quanto dos teus sonhos ficaram no papel. Nós não devemos nutrir nem cultivar de forma alguma um ladrão de tempo, um ladrão de vida, um ladrão de sonhos, pois é isso que a preguiça rouba todos os dias. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou Karine, estudante de nutrição, e aqui na internet eu te ajudo a nutrir teu espírito, tua alma e teu corpo, de forma que assim glorifique a Deus. Hoje nós vamos aprender a como vencer a preguiça e finalmente trazer aquela alegria, aquele contentamento ao nosso coração. Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos entender a diferença que há entre preguiça e descanso. O descanso foi algo criado por Deus e nós temos a necessidade disso. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2 diz assim: Ora, havendo Deus completado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. A gente percebe aqui que Deus foi o nosso primeiro exemplo do descanso. E se nós temos o dever de trabalhar, também temos o direito de descansar. Já a preguiça é querer descansar de algo que não foi feito. É querer viver um eterno ócio, um eterno faço depois, acreditando que sempre terá mais tempo, que sempre virá o amanhã. Mas a gente sabe que isso é uma ilusão, a gente não tem o controle sobre o tempo. A gente não sabe nem o que vai acontecer daqui nos próximos minutos. Então esse eterno ócio, esse eterno fazer depois, nos distancia muitas vezes do que é importante para nós. Então a gente já percebe essa diferença entre descanso e preguiça. O descanso realmente nós merecemos. Depois de um trabalho bem feito, nós devemos descansar, isso é essencial e importante. Mas a preguiça é querer descansar de nada ter feito. Reflita o seguinte: tudo aquilo que me domina, eu me torno escravo disso. Se o celular me domina, logo eu sou escrava do celular. Se o entretenimento em excesso me domina, logo eu sou escravo do entretenimento. E com a preguiça não seria diferente. Se a preguiça me domina, eu sou escrava dela. Veja o quanto isso é muito sério e entenda isso. A preguiça, ela é a sua inimiga. E com inimiga, a gente não quer papo, né? A gente quer distância, trazendo para aqui dentro desse contexto, né? A preguiça, ela é sua inimiga, porque ela é destruidora de sonhos, ela é destruidora de muitas vezes relacionamento, porque o preguiçoso tem a tendência também de pensar duas vezes entre nutrir e cultivar relacionamentos que ele sabe que vai ser bem para ele. E também a preguiça começa a fragmentar a confiança que nós temos em nós mesmos, porque a gente tenta dizer, eu vou fazer, amanhã eu faço, eu entrego, mas só que a gente não executa. Consequentemente, isso começa a fragilizar a nossa confiança em nós mesmos. A gente não consegue nem acreditar na nossa capacidade de realizar algo porque a gente simplesmente não faz. Então veja o quão perigoso é a preguiça. E além dela ser um pecado, né? Além de trazer todos esses malefícios, ela é um pecado e todo pecado ele precisa ser combatido. Lá em Provérbios 21, nos versículos 25 e 26 diz assim: O preguiçoso morre desejando muitas coisas porque se nega a trabalhar. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter, mas a pessoa de caráter tem o que dá e dá com prazer. O preguiçoso ele vive uma vida de frustração, isso é fato, porque ele tem o muito querer, o muito desejar, mas ele não executa aquilo que precisa ser feito. E consequentemente isso mata os nossos sonhos, porque as ações não estão sendo ali coerentes com aquilo que se deseja alcançar, né? Aquele ditado que a gente sempre ouve, não sei se é ditado, mas enfim, a gente ouve constantemente. Não tem como a gente colher aquilo que não foi plantado. Isso é fato. E o ponto a se observar a respeito de uma conduta preguiçosa é que todo preguiçoso tem a tendência a se isolar. E aqui eu não estou falando de pessoas que são introspectivas, que gostam mais de ficar sozinhas. Eu sou uma pessoa introspectiva. Eu tenho que cuidar, senão eu não socializo. E isso não é questão de ser preguiça, mas é porque eu realmente gosto de estar mais na minha, gosto de estar mais em casa. Isso é uma característica do introspectivo. Mas quando eu digo que o preguiçoso tem a tendência a se isolar, é de muitas vezes estar dentro de casa, além da convivência, não conversar nem com quem está dentro de casa por preguiça, por querer estar ali distraído no celular, se entreter, dormir. E isso é muito perigoso.
Porque o ser humano tem a necessidade de se socializar. O ser humano tem a necessidade de viver em comunidade. Se a gente querer viver sozinhos eternamente não tem nem como, né? Porque a nossa vida aqui, ela é limitada eternamente só na glória, quando o Senhor buscar a sua igreja. Mas voltando, então não tem como o ser humano viver isolado, a gente precisa um do outro. É uma questão também de sobrevivência. Mas o preguiçoso, ele não tem, como eu posso dizer, ele não tem a energia, na verdade ele quer poupar a energia de nutrir e cultivar bons relacionamentos que ele sabe que vai ser importante para ele. Então isso é muito importante. Um outro ponto a ser observado a respeito de uma vida preguiçosa é que geralmente os preguiçosos, eles são egoístas. Tem a tendência a ser egoísta. Em qual razão eu digo isso? Em qual sentido eu digo isso? Quando a pessoa não faz o que tem que ser feito, ou quando faz de qualquer jeito, não só ele vai sofrer a consequência de um trabalho mal feito por conta da preguiça, mas as pessoas que estão à sua volta também serão atingidos. Isso no contexto de trabalho, isso no contexto pessoal. Se a gente faz as coisas pela metade, ou até mesmo deixa de fazer, ou nem ligando, as pessoas ao nosso lado serão atingidas. E aí a gente para pensar, então será que ser diligente é uma forma de amar? Ser responsável é uma forma de amar? Sim, porque uma vez que somos, fazemos com excelência. E eu sei que nós somos seres humanos imperfeitos, eu sei que nós somos falhos, eu sei que nós somos limitados, mas nós também sabemos que, apesar das limitações, imperfeições e falhas, a gente pode fazer bem feito tudo aquilo que vem sobre nossas mãos. Tudo aquilo que está no nosso alcance pode ser sim executado com excelência, quando não é dado lugar à preguiça, ao fazer de qualquer forma. Pensando sobre a preguiça, me levou a questionar: quantas vezes a preguiça já nos roubou de Deus? Quantas vezes a preguiça já nos roubou de nós mesmos e do nosso relacionamento com o próximo? Quantos sonhos já ficaram no papel? Nós não podemos nutrir, cultivar um ladrão de sonhos, de tempo, de vida, pois é isso que a preguiça rouba todos os dias. Nós precisamos vencer a preguiça. E como é que nós vamos vencê-la? Tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos faz mal, a gente precisa levar cativos ao Senhor. Então, vença a preguiça orando e declarando sobre si que você é uma pessoa diligente, que você é uma pessoa zelosa e que você usa o seu tempo com sabedoria. Vença a preguiça entendendo o seu real propósito, para que você possa de fato viver aquilo que o Senhor te chamou para realizar, viver uma plenitude de vida e não deixar que a preguiça roube o propósito maior que tem sobre a tua vida, de glorificar a Deus em tudo que você faça. Então, toda vez que vier a vontade de procrastinar, de deixar para fazer depois, lembre o seguinte: essa é a minha escolha, essa é a minha decisão. Agradaria o coração de Deus? Me aproxima ou me afasta daquilo que eu quero viver? Essa decisão me aproxima ou me afasta dos planos que Deus tem para a minha vida? Vence a preguiça se livrando das distrações e realmente dando atenção a coisas que são importantes para você. Vence a preguiça servindo ao próximo. Isso nos torna altruístas e fortalece o nosso propósito. E lembre-se, o descanso na medida certa, ele é importante, mas não se deve exceder. Quem é dominado pela preguiça está desperdiçando a sua vida. E eu não quero te dizer que agora eu vou apresentar ao Senhor isso, vou começar a declarar sobre mim, vou me livrar das distrações, eu vou servir ao próximo, fazer tudo o que está ao meu alcance, vou planejar para que eu possa deixar de ser preguiçoso. Isso não significa que a preguiça não vai bater na sua porta, para que você queira relaxar e deixar as coisas de lado novamente. Mas a questão é, quando ela bater na minha porta, quando a vontade vier de simplesmente não fazer nada, de simplesmente negligenciar as minhas responsabilidades, aí a decisão será minha, de abrir essa porta ou mantê-la fechada. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aqui o teu like, deixa aqui também o comentário como é que você tem vencido a preguiça e compartilha também, se inscreve no canal e vamos juntos para uma vida mais leve e com propósito.